Olá, a paz do Senhor. Mais um momento que trazemos a palavra do Senhor para uma reflexão do que Deus quer nos falar hoje no nosso coração. O que Deus nos requer de posicionamento diante da palavra dele. E se encontra em Lamentações, capítulo 3, versos 22 a 26. No verso 22, fala o seguinte: as misericórdias do Senhor são as causas de não sermos consumidos, porque as suas misericórdias não têm fim. No 23, fala o seguinte: novas são cada manhã, grande é a tua fidelidade. A minha porção é o Senhor, diz a minha alma. No verso 24, portanto, esperarei nele. E no verso 25, bom é o Senhor para os que se atêm a Ele, para a alma que o busca. E no verso 26, bom é ter esperança e aguardar em silêncio a salvação do Senhor. Que maravilhosa essa palavra. É uma palavra de ensinamento, é uma palavra reconfortante para a nossa alma, para o nosso dia de hoje. De repente, você se encontra em uma aflição, em um total desespero por situações que você esteja vivendo, que você esteja vivenciando na sua casa, na sua família ou internamente. Essa palavra é um bálsamo para a nossa alma, porque ele traz todo o significado profundo sobre resiliência, sobre a nossa cura emocional e sobre a nossa renovação de forças para compreender o peso dessas palavras. Ressaltando que foi escrito esses versos por Jeremias, quando ele estava no momento presenciando o seu território, a sua cidade, em uma destruição total. Ele estava vivenciando as ruínas da sua cidade. Então causava nele uma dor muito tremenda, muito imensa na sua alma. Era um cenário de fracasso, um cenário de ruínas. E mesmo em meio a tanto sofrimento, ele decide parar e trazer à memória aquilo que lhe dava esperança, que são esses versos maravilhosos de Lamentações. Ele reconforta nessa palavra, nesse verso ao Senhor Jesus. Então, muitas vezes nós nos encontramos com esse cenário de ruína, nesse cenário de fracasso, nesse cenário onde nós não encontramos saída, solução, onde não temos expectativas para continuarmos ou perseverarmos. Porque às vezes o tempo que você suporta já está lhe tirando força, lhe deixando com pouca força. Mas essa palavra de hoje é uma palavra de alívio, uma palavra de acalento, de acolhimento. Se sinta acolhida pelo Senhor Jesus. Se sinta cuidada pelo próprio Deus. Nós temos a palavra do Senhor como um escudo diário. As nossas orações feitas a Ele têm poder. Não são gritos vazios. No versículo 22 e 23, ele fala sobre as misericórdias do Senhor, que são as causas de não sermos consumidos. Nós temos que reconhecer que os problemas ou dores ou as pressões da vida cotidiana podem ser avassaladores ao ponto de sentirmos que seremos consumidos por eles, que nos extrai as nossas forças, a nossa alegria momentaneamente, e que nos mantém firme e de pé não é a nossa própria força, mas o cuidado protetor de um Pai que nos vê todos os dias. Deus nos vê todos os dias, nos assiste todos os dias.
e novas são cada manhã. Esse verso traz uma mensagem poderosa de recomeço. Todos os dias nós nos renovamos. Nós temos a oportunidade de recomeçar, a oportunidade de nos posicionar novamente e buscar na presença do Senhor. Não importa quão difícil e cansativo ou doloroso tenha sido o dia de ontem, o dia anterior. Na Bíblia fala que as nossas lágrimas, o choro, pode durar uma noite, mas de manhã logo vem um conforto. Cada amanhecer chega com uma carga zerada de misericórdia, trazendo uma nova oportunidade, nova força, um novo fôlego. E a fidelidade de Deus não depende de circunstâncias estarem perfeitas. A fidelidade de Deus, ela acontece no momento quando a gente menos espera, no momento que estamos esperando, em confiança, em posicionamento, em oração. Deus como sustento e herança. No verso 24, ele fala: a minha porção é o Senhor. Nós sabemos que porção refere-se a uma herança, aquilo que garante o sustento e o futuro de uma pessoa. Então, Deus é a nossa porção, é o nosso futuro, é o que nos sustenta. Dizer que Deus é a sua porção significa declarar que mesmo que falte todo o resto, bens, certezas ou apoio externo, que muitas vezes não temos, muitas vezes vivemos situações em solidão, o essencial você já tem. Ele é a sua herança, segura e fonte de onde vem a sua estabilidade. Estabilidade emocional, estabilidade financeira e estabilidade principal, que é a espiritual. Então, nós buscamos no Senhor tudo isso. E Ele nos reconforta com a palavra dEle. Leva pessoas no nosso caminho que conectem para ser bênção na nossa vida. E esperar e buscar Deus é algo de muita confiança, de renúncia e de fidelidade também. No versos 25 e 26, ele fala: bom é o Senhor para os que se atêm a Ele. Que bom é a promessa e bondade para aqueles que escolhem depender de Deus. Quando você escolhe depender de Deus, você está coberta pela bondade dEle e misericórdia dEle. E que ativamente o busca de toda a alma. Que a gente não se canse de buscar o Senhor e a fidelidade dEle, pois Ele é a nossa porção, Ele é a nossa herança, é o nosso seguro, nosso amigo fiel. Aguardar em silêncio a salvação do Senhor é o que faz a gente descansar nele, mesmo que externamente ou internamente mesmo a nossa alma esteja inquieta. Mas aguardar em silêncio a salvação do Senhor é a possibilidade de ter uma paz interior e a quietude na alma. E o posto do desespero, das reclamações ou da ansiedade que muitas vezes vivenciamos, esse barulho que tenta resolver tudo no próprio impulso, seja cessado, seja guardado na espera de Deus. Guardar a esperança e silenciar o coração agitado é um ato de profunda confiança de que o livramento e as respostas certas chegarão no tempo devido. É possível que a gente se silencie e aquiete o nosso coração para guardarmos no Senhor o tempo dele, sabendo que Ele é a nossa porção, é a nossa herança. Ele nos guarda, nos conforta. O Deus que nos assiste, que fez maravilhas e ainda faz maravilhas constantemente, o nosso Deus não nos esqueceu. É um alívio, esse versículo, esse texto de Lamentações, é um alívio divino para
respirarmos fundo e acalmar o nosso coração inquieto diariamente. Ele lembra que a sua história é feita de processos, de superação e que há uma fidelidade constante sustentando os seus passos. Deus nos assiste, Deus nos acompanha, Ele está à nossa direita. E para o dia de hoje, receba essa confiança e fidelidade no seu coração. Esvazie a mente da ansiedade, por mais difícil que seja, porque a ansiedade, ela nos leva a um atrito de espírito, a uma mente inquieta. Mas a gente tem que esvaziar nossa mente, saber que o ontem é um passado e o hoje, que as manhãs que se renova, é um fôlego novo. Descanse na certeza de que o silêncio confiante fortalece a alma. O nosso silêncio também está em oração. O nosso silêncio também está na espera e na expectativa de um Deus provedor, de um Deus que é Pai e cuida de nós. Que essa palavra venha ser enraizada no seu coração. Busque o Senhor Jesus de todo o seu coração para a sua vida, pois nele está a certeza de vitórias, de cura, de restauração, de restituição e de recomeço. Jeremias estava em uma condição de ruína, mas ele no Senhor confiou. Teve para a vida dele a sua porção, a sua herança, aquilo que você herda que vem de Deus. E o que vem de Deus, ele é perfeito e agradável, com todos os detalhes que precisamos e necessitamos. Que a paz do Senhor esteja contigo. Jesus te ama, eu também amo a tua vida em Cristo Jesus. Fica na fé, permanece nele, pois longe nós chegamos com ele ao nosso lado. Glórias a Deus.